E por aqui nós vamos falar a respeito do quadro Agroações. Mais uma vez o destaque é o JBS, porque o Tribunal de Contas da União identificou e agora está cobrando recursos lá de 2008, quando o BNDES fez compras por valores muito excessivos de ações do JBS, o que possibilitou a aquisição de ativos lá nos Estados Unidos. Esse é o destaque do quadro Agroações. E o Tribunal de Contas da União apontou irregularidades e danos aos cofres públicos quando o BNDES fez a aquisição de ações do JBS no ano de 2008. Esses valores foram utilizados principalmente para a aquisição de ativos lá nos Estados Unidos. 2008 é quando marca aquela forte expansão do JBS sobre território internacional, principalmente no norte americano. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira e eles trazem principalmente apontando para o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, Luciano Coutinho, que é ex-presidente do BNDES, e também Joesley Batista, à época presidente do JBS. De acordo com os dados atualizados, valores atualizados, isso representa 304 milhões de reais em prejuízos apenas na compra dessas ações. De acordo com o relatório, não há, aí abre aspas, não há nenhum motivo técnico que faça corresponder à aquisição por esses valores que foram considerados pela auditoria exacerbados. Com essa situação, todos os acusados, entre eles, como eu disse, Joesley Batista, Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, têm 90 dias ou para se explicarem ou para fazerem o pagamento dessa dívida, desse débito em relação ao que foi colocado à disposição do TCU, o Tribunal de Contas da União, também condenando aí mais uma operação de JBS. E não é só isso, porque JBS teve uma informação muito ruim nesta sexta-feira. Isso porque uma das principais empresas de análise de risco do mundo rebaixou a nota da JBS. A Moody's, ela rebaixou a nota da JBS agora para B3, considerando que os processos judiciais que a empresa responde e todas as circunstâncias que a circundam no Brasil deve trazer dificuldades à operação da empresa e, com isso, rebaixamento de nota por parte da Moody's, uma situação, inclusive, que era esperada e deve ser seguida também por outras empresas de análise de risco. O resumo da história desta sexta-feira, 20 de outubro, para a JBS é só de notícia ruim. Vamos ver como é que vem se comportando as ações. Primeiro, no acumulado de 30 dias. Nós sempre mostramos aqui o que vem acontecendo nesse período. No dia 20 de setembro, as ações da JBS estavam em R$ 8,33. No dia 28 do mês passado, R$ 8,25. No dia 3 de outubro, R$ 8,80. E a JBS vinha com uma linha de recuperação importante. Chegou ao maior valor desse período considerado. Já no dia 16 de outubro, começou a ter aquela sequência de notícias negativas envolvendo o JBS. Cai para R$ 8,55, nesse dia 19 de outubro, para R$ 8,05. O valor da JBS é negociada sobre a sigla JBS S3. E não para por aí, né? Porque nós temos a JBS realmente tomando conta dos noticiários em todo o país e principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, traz impactos muito importantes. Esses impactos são por conta de uma CPI que foi aberta na Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso do Sul. Durante essa semana, nós trouxemos aqui o posicionamento de pecuaristas, de produtores rurais do estado em torno do pagamento, principalmente de JBS. Por que pagamento? Porque a CPI da Assembleia Legislativa pede aí o pagamento de 730 milhões de reais, bloqueou 730 milhões de reais da JBS. De acordo com os responsáveis pela CPI, por enquanto apenas 10% desse valor foi bloqueado, mas esses 730 milhões de reais seriam por danos aos cofres públicos do estado de Mato Grosso do Sul. E isso fez com que JBS retaliasse. Na última quarta-feira, ela paralisou
tanto as compras quanto também os abates de bovinos no estado de Mato Grosso do Sul em suas 7 unidades. Lembrando que essa empresa é responsável por 62% dos abates no estado e veio acontecer, essa decisão dessa CPI acontece exatamente no momento de recuperação do valor da arroba do boi gordo em todo o país. No Mato Grosso do Sul não é diferente. O resultado imediato é uma pressão negativa sobre esses valores, algo que irrita muito, não só o pecuarista, no ponto de vista de valor pago pela arroba, mas toda a cadeia produtiva. Na Assembleia Legislativa tivemos durante essa semana do Mato Grosso do Sul, pelo menos 2 protestos, já que tem uma grande empregabilidade a JBS, tem uma importância para a criação de empregos muito fortes. Sobre este assunto, o Jorge Zaidan, nessa última quinta-feira, no programa Pecuária BR, recebeu o deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Paulo Correia, ele que é autor da CPI, que explicou essa solicitação de bloqueio dos 750 milhões de reais. O que está se passando é o seguinte, fez-se uma CPI, foi-se atrás de fiscalizar tudo o que foi feito nos últimos 10 anos da JBS com os diversos governos que passou, e se descobriu que pegava dinheiro do governo para fazer investimentos e não se prestava conta com nota fria, com nota sem carimbo, diversas vezes reutilizando a mesma nota 1, 2, 3, 4 vezes. E isso não é uma coisa normal, quer dizer, então, o que se descobriu é que efetivamente não tem nenhuma vontade de se fazer nada pelo estado de Mato Grosso do Sul. Pega-se o dinheiro do imposto, usa-se com as obrigações de gerar emprego, de aumentar o abate, e não se faz nada, presta conta com nota fria. Então, o JBS é uma empresa que não é confiável ao fisco do Mato Grosso do Sul. Essa preocupação de, principalmente, o recolhimento fiscal de JBS é uma preocupação não só do Mato Grosso do Sul, mas deve ser de todos os estados na qual opera. A questão é a paralisação das operações e o que ela gera de prejuízos. Essa é uma crítica importante. Não é só sobre o valor da arroba do boi gordo que estamos falando, mas também o quanto que custa ficar parado. Porque enquanto está parado, não está batendo, se não está batendo, não está comprando, com isso não tem recolhimento de impostos. O Estado tem que achar uma maneira de receber esses valores, são 730, 750 milhões de reais, e o deputado nesse aspecto está bastante certo em fazer, e ter a CPI para fazer a cobrança. A questão é que precisa garantir a operação de abates no estado do Mato Grosso do Sul, porque os prejuízos para a cadeia produtiva são enormes. Apenas para esses trabalhadores, coloca na conta aí 15 mil trabalhadores sobre o risco de perder o emprego, 15 mil trabalhadores diretos do JBS em Mato Grosso do Sul.